Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Nesse vídeo ainda não vamos projetar Grêmio e Corinthians, o conteúdo sobre o jogo ficará para domingo. Esse vídeo eu tô gravando na noite do sábado, então eu quero trabalhar um outro tema importantíssimo com vocês. Vocês viram ali, né, 3 manchetes, tanto na thumb quanto no título, mas tudo relacionado. É um tema bem importante que a gente precisa trabalhar aqui. O fato de um empresário importante ter fechado acordo com o Grêmio para colocar muitos milhões no clube. Muito dinheiro para algo em específico que pode se concretizar em breve e certamente se concretizando vai impactar e muito. E o projeto que foi apresentado depois de uma negativa que precisa ser avaliada, debatida, analisada. A gente fala sobre tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, estamos nos aproximando disso, entra aqui no canal, confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva, também ativa as notificações, o sininho aqui embaixo, para tu sempre ser avisado sobre novos conteúdos, novas informações do Grêmio, 2 vídeos por dia aqui no canal, um no final da manhã e outro à noite, e claro, deixa a tua opinião, tudo aquilo que tu tá pensando aqui nos comentários. Vamos lá, o nosso assunto hoje é apenas um, mas ele é bem complexo e por isso não abrir para outros temas. A eleição do Grêmio, ela cada vez mais ganha corpo, ela cada vez mais ganha novos elementos. Nós temos, de um lado, para rapidamente contextualizar e lembrar, o apoio de Celso Rigo, e um apoio importante, sem dúvida alguma, ao candidato Odorico Roman, e do outro lado, um candidato que promete uma grande contratação, um super craque, uma estrela mundial maior do que Suárez. Pelo menos garante que está contratando e que tem muita confiança que vai efetivar esse negócio de maneira positiva para o Grêmio. Só que aí, eu tenho visto, acompanhado muito nas redes sociais, que o torcedor está acompanhando e dividido. Pelo que tenho observado também, o torcedor não está plenamente convicto em nenhum dos lados. Aqueles que gostam do Odorico não estão convictos. Aqueles que gostam do Calef também não estão convictos. Pelo menos na maioria. Aqui eu não vou generalizar, né? Toda generalização ela é burra, mas eu tô falando, obviamente, em termos de maioria, pelo que se percebe nas redes sociais. E é importante destacar também que tudo aquilo que a gente lê nas redes sociais, de comentários e também de enquetes das páginas, dos veículos em geral, não dá para se ter uma ideia exata da opinião. Porque nós não sabemos quem é sócio e quem não é sócio. Então daqui a pouco o candidato A ou B pode ter uma ampla vantagem em relação aos sócios, que é quem faz a diferença, que é quem vai votar, né? Quem pode votar. Então, dentro desse cenário, a gente precisa também colocar essa situação. Lembrando que tem que ser sócio há 2 anos, né? De forma ininterrupta, né? Pagando certinho para conseguir votar. Se tu se associa agora, tu não pode votar. Se tu se associou há 1 ano, né? Tu não pode votar. 2 anos, no mínimo, para conseguir votar para o novo presidente do Grêmio, seja ele Paulo Calef ou Odorico Roman. O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Nós tivemos um convite oficial de 2 canais, do Alex Bagé e também da Rádio Imortal, para um debate. E esse convite, por que eu estou citando esse convite? Porque ele vem primeiro na agenda, porque outros 6 convites, ao todo 7, foram feitos, um deles, inclusive, da Bandeirantes, dos donos da bola, para um debate entre Odorico e Paulo Calef. Paulo Calef topou, Odorico não topou e colocou lá a sua nota com as suas justificativas, os seus argumentos, principalmente dizendo que queria debater, falar sobre ideias. Isso ele está expondo nas entrevistas e não queria um debate com o Calef porque entende que seria em tom de conflito, em tom belicoso e não serve para ele. Eu até entendo os argumentos, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Se um não quer brigar, 2 não brigam. Eu diria que se o Odorico fosse, como é que eu posso dizer assim, se ele fosse para o debate, se eu fosse candidato, por exemplo, e não o Odorico, eu iria para o debate com o Calef para falar dos meus projetos,
para contar aquilo que eu estou preparando, as minhas ideias, detalhar, explicar bem para o torcedor. E toda vez que o Calef me atacasse, se isso obviamente ocorresse, eu iria ignorar completamente. Eu não iria para o confronto. Porque o meu objetivo no debate seria responder os questionamentos dele, buscar entender melhor também a ideia dele, para que fique claro ao torcedor, para que o torcedor possa entender e depois possa fazer a sua própria conclusão para votar. Eu não iria para o confronto. Ter recusado o debate pegou mal para o Odorico com muitos torcedores. Não com todos, evidentemente. Muitos entenderam, muitos concordaram, inclusive. Eu repito aqui, eu não tenho candidato, eu não apoio nenhum candidato, porque eu não quero, porque se eu quiser eu posso, porque eu sou um jornalista livre, gremista, nada diz que eu não possa apoiar um ou outro, mas eu simplesmente não quero. O Marcelo Marques, por exemplo, quando estava candidato, teve o meu apoio. Por quê? Porque eu entendia que ele era o melhor candidato para ser presidente do Grêmio. Depois todo mundo entendeu isso, né? Inclusive os candidatos, tanto é que o Marcelo Marques seria aclamado se não tivesse desistido. E agora eu olho uma entrevista, gosto de algumas coisas, não gosto de outras. Olho a entrevista do outro, a mesma coisa. Gosto de algumas coisas, não gosto de outras. Não consegui me decidir até agora qual é o melhor candidato. Mas eu preciso aqui fazer a minha avaliação, porque sempre será assim, né? A gente traz a informação, provoca a opinião, mas também opina. Não com o intuito de que a minha opinião possa mudar a sua opinião. Não. Mas talvez possa esclarecer algumas coisas, daqui a pouco alguém se identifica, isso faz parte do jogo. E podem discordar, evidentemente, e deixar aqui nos comentários, inclusive. Agora, que pega mal o Odorico ter recusado o debate, pega. No meu modo de ver, pega. Porque ele poderia ter ido com essa postura que eu acabei de citar, que eu iria caso eu fosse candidato. Como o presidente Odorico, né, caso eleito, vai defender os interesses no Grêmio, do Grêmio nos momentos mais difíceis. Será que ele vai ter energia? Será que ele vai ter postura? Será que ele vai ser sanguíneo? Ele está recusando debater com o Calef. Quando ele tiver que bater na arbitragem, quando ele tiver que bater na CBF, quando ele tiver que ir no vestiário para cobrar os jogadores, será que ele vai conseguir? Ou será que ele vai delegar para outras pessoas? Para quem? Para o vice de futebol, o Antônio Dutra Júnior? Quase não tem dado entrevistas, né? Em algum momento era cotado, inclusive, para ser o candidato. Não entendi por que deixou de ser. Quem é que vai fazer essa parte, essa tarefa? O Calef, inegavelmente, está com muita energia para ser presidente do Grêmio. Se ele é o nome ideal ou não, eu sinceramente não sei. Tenho muita dúvida. Mas ele está com muita energia. E me parece que as pessoas que estão em volta do Odorico têm muito mais energia do que ele, que é o candidato. Isso me preocupa, de certa maneira. Assim como me preocupa o tom belicoso que o Calef dá para quase todas as conversas. O Calef é um cara que parece que está sempre buscando conflito, atrito. Não sei se isso é natural dele ou é se ele se sente pressionado de alguma forma em entrevistas e por isso reage dessa maneira. Não conheço o Calef fora de entrevistas do cenário profissional, então realmente não sei. Mas isso preocupa um pouco, né? Passa um ar de arrogância e isso também incomoda o torcedor, né? Muitos, pô, o Calef só ataca, não vou votar nesse cara. Tenho visto muita gente falar isso. Mas, de fato, quem tem o melhor projeto? Projeto, vamos lá. Quem é que está pensando no Grêmio? Muito além da estrela mundial, né? É isso que impacta. Ou então do apoio do Celso Rigo, que são os dois pontos principais de cada um e é o que mais impacta, não há dúvida. Mas e o projeto de fato? E o projeto de fato, detalhado? Quem apresentou foi o Paulo Calef, porque ele não correu do debate. Então ele teve lá todo o tempo do mundo para responder os questionamentos do Alex Bagé, do Cristiano Oliveira, do César Fabres, do Felipe Kunrat e do Diogo Rossi, que inclusive fizeram ótimos questionamentos, fazendo uma entrevista que tinha prosseguimento, né? Um dava continuidade à pergunta do outro. Foi muito boa a entrevista, eu acompanhei praticamente toda, faltando um trecho ou outro. E foi uma entrevista muito lúcida do Calef e que elucida também
o torcedor que acompanhar. Então tá lá no canal do Alex Bagé, tá lá no canal da Rádio Imortal, é bacana de acompanhar. Porque ele fala muito sobre os quilômetros de vantagem, por exemplo. Muito sobre os quilômetros de vantagem, explica como isso vai acontecer, fala sobre a questão lá também do Grêmio no YouTube, etc., que vai gerar muito dinheiro para o Grêmio se der certo. O projeto é bom, a ideia é boa. E é com quem conhece, é com quem sabe fazer, no caso, o Jerônimo, lá dos postos Ipiranga. E ele, Paulo Calef, para a principal promessa, que é a contratação do super craque, né, a estrela mundial, ele fechou um acordo com o empresário. Ele não disse ainda quem é o empresário, pelo menos não vi dizer. Mas ele fechou o acordo com o empresário que vai bancar a contratação do super craque, que sabemos deve ser o Benzema. Essa é a negociação que está se desenrolando. Nós trouxemos isso, inclusive, aqui no vídeo anterior do canal. O Paulo Calef fechou com um empresário que será patrocinador do Grêmio, e esse patrocinador, não sei exatamente se todo o valor do patrocínio é uma parte dele, vai bancar o Benzema. Se for contratado, evidentemente, né? Se não for contratado, não sabemos se o Paulo Calef vai buscar um plano B, ele não fala sobre plano B. O que nós sabemos é que alguém do Grêmio procurou o Sérgio Ramos, mas isso é algo ainda pouco concreto, digamos assim. E o Benzema é o nome. O Benzema é o grande nome. E esse patrocinador, esse grande empresário, fechou o acordo com o Paulo Calef para colocar muitos milhões no Grêmio. Muito dinheiro para pagar esta grande contratação. E não é empréstimo, mas também não é doação, é patrocínio. E essa é uma das ideias do Paulo Calef, que o Grêmio consiga patrocinadores, colocam dinheiro no clube para que o clube exponha a imagem da empresa, e não dinheiro emprestado, porque senão o Grêmio tem que devolver depois. Ah, mas é sem juros, mas tem que devolver. Eu acho que essa preocupação que o Calef já demonstrou ter, ela faz todo sentido, gente. O Celso Rigo precisa sempre ser aplaudido de pé pelo grande apoiador que é do Grêmio. Mas vai ficar pegando dinheiro do cara, tem que pagar o cara. E aí? Imagina você, seu pai, por exemplo, tá sempre ali, não, te empresto todo o dinheiro do mundo, filho, filha. Te empresto, pode pegar. Mas tem que me pagar, tá? Tem que me pagar. Não, se não tem juros eu vou pegar, vou pegando. Daqui a pouco tu não tem como pagar mais. E o Grêmio já é um clube endividado. Tem que ter esse cuidado de fato. Aqui nós falamos muito sobre Paulo Calef. Falamos sobre os dois, evidentemente. Mas dos projetos, a informação principal, Paulo Calef. Sabe por quê? Porque ele foi no debate. Que não foi um debate, né? No fim das contas foi uma entrevista. Ou seja, o Odorico deu uma grande oportunidade do Paulo Calef falar sozinho sobre os seus planos. Isso pode mudar uma eleição. Seja pelo que o Calef performou na entrevista, seja pela não ida do Odorico, como eu disse antes, impactou mal para muitos torcedores. Pelo menos para muitos torcedores não pegou bem ele não ter ido ao debate. Eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Como pegou pra ti o Odorico não ter ido? O que tu achou da entrevista do Calef? Assistiu? O que tu tá achando da eleição? Vai votar em quem? Já se decidiu? Coloca tudo isso aqui nos comentários. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, também ativa as notificações. O conteúdo tem a força de Matiello Corretora de Seguros. Para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros. Fala direto com o Matiello, proprietário, no telefone que tá na tela, faz uma cotação sem compromisso e fecha negócio. Matiello Corretora de Seguros. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.